Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem e vamos gravar a lição de número 3, lição da Escola Bíblica, Dons de Revelação. O textuário nos diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, em um tempo marcado pela arte da mentira. Nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte: 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Depois Atos 6, do 8 ao 10, e Daniel 2, do 19 ao 22. Diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Introdução da lição. Então nós vamos falar aqui desta lição, a lição que vai falar acerca dos dons, mas especificamente dos dons da revelação. E o nosso comentarista ele vai trazer aqui uma visão do teólogo pentecostal Stanley Orton, e vai nos dizer que nós vamos estudar isto em 3 categorias. Primeiro, revelação, depois poder e depois expressão. Essas categorias nós vamos analisá-las referente ao dom de revelação. Então, o primeiro dom que nós vamos falar é a palavra da sabedoria. O termo palavra é nada mais do que a manifestação verbal ou escrita de uma ideia. Logo, manifestar a palavra da sabedoria nada mais é do que você trazer uma palavra à luz da sabedoria divina e não da humana. Então, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Refere-se a uma capacitação divina. Não é a sabedoria que o homem adquire com o tempo. É uma sabedoria que ele recebe de Deus para analisar as coisas humanas e as coisas sobrenaturais. Segundo ponto, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Embora na Antiga Aliança nós não temos assim uma visão tão esclarecida destes fatos, nós podemos ver ali, por exemplo, em Gênesis 41, 14 a 41, que Jacó vai interpretar os sonhos de Faraó através da sabedoria dada por Deus. Então ele vai interpretar o sonho que Faraó teve e vai desmistificar, vai desembaraçar aquele sonho tão complexo aos olhos dos sábios do Egito naquele momento. Então ninguém entendeu, ninguém conheceu, ninguém soube explicar, mas José pôde explicar. Nós também poderíamos falar dos casos onde Eliseu ele vai avisar o rei de Israel antecipadamente sobre os planos de guerra do rei da Síria. E no Novo Testamento também nós podemos ver ali Estevão, cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, discorrer no Velho Testamento sobre a divindade de Cristo e como ele haveria de se manifestar e morrer por nós. Então, isso são coisas que são dadas por Deus. Não é o homem que adquire por si só.
Terceiro, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor nos nossos dias. Saber aconselhar, saber instruir, saber direcionar o povo por caminhos de vida e não de morte. Então, precisamos também ter o cuidado para não confundir este dom com o sentimento pessoal próprio de ajudar a outros, não na direção de Deus. Às vezes você se compadece de alguém e não é Deus que está te direcionando, é a sua compaixão humana. Você olha, se compadece e às vezes pode ser seduzido a acreditar que é Deus, quando na verdade é você mesmo. Síntese do tópico 1. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8 não é humana, nem é adquirida mediante a livros ou faculdade, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Palavra da ciência, número 2. O que é? É o ensino das verdades da Palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em Teologia Sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus. Então, você vê ali uma situação e você é direcionado naquele momento, através da sabedoria de Deus, a reconhecer se aquilo provém de Deus ou não. Sua função é simples, né? Essa manifestação sobrenatural tem como finalidade preservar a vida da igreja, livrando a igreja do engano. Terceiro ponto, exemplos bíblicos na palavra da ciência. Nós temos, por exemplo, aí a questão do próprio profeta Eliseu, revelando os planos do rei Sírio. Nós temos Daniel, revelando os sonhos de Nabucodonosor. E nós temos no Novo Testamento Pedro desmascarando Ananias e Safira através ali do Espírito de Deus, através da palavra da ciência, tá? Então, síntese do tópico 2, o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. Não é para eu saber o seu CPF, a sua identidade, o número do seu telefone, o número da casa onde você mora. Não. É para servir a igreja com propósitos superiores em busca de preservar a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Muito bem. Síntese do tópico 2. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais, mas a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a do engano e da artimanha do maligno. Muito bem. E finalmente o ponto 3, o ponto de número 3, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente, ao cristão, acerca de discernir se aquelas manifestações são de Deus ou não. Lembre-se que já vários profetas falsos estão andando no mundo, várias pessoas mentirosas estão enganando pessoas no mundo, usando a fé como uma arma. Então, eu posso e eu devo pedir a Deus discernimento, sabedoria, para saber se aquilo é de Deus ou não. As fontes das manifestações espirituais. Então, essa manifestação ela pode ser de Deus, do homem ou do diabo. Tem profecia que vem de Deus, tem profecia que vem do homem, tem profecia que vem do diabo. E eu tenho que saber quem é que está falando comigo. E eu posso provar aquele que está falando comigo, porque Deus assim me permite, conforme 1 João 4, primeiro. Segundo ponto, as fontes da manifestação espiritual. Terceiro ponto, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus ela vai nos ensinar que os espíritos precisam ser provados, tem que se passar por um crivo, tem que se passar por uma análise. Eu não posso acreditar em tudo que me falam. E eu posso provar se aquela profecia é de Deus, se aquilo que me aconteceu vem da parte de Deus, se aquilo está condizente com a palavra de Deus. Se não for o caso, eu posso sim pedir a Deus um discernimento e verificar
se aquilo provém do Altíssimo ou não. Concluímos assim, irmãos, no tópico de número 3, que o dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, é através do poder de Deus que eu vou saber se aquilo vem dele ou não, e é assim que eu vou me livrar de cair na mão do falso profeta, do anticristo, do enganador, do usurpador. Então, não acreditem em tudo, mas provai se os Espíritos vêm de Deus ou não. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus.